Passaram entre as árvores onde o homem teria seguido e entraram em uma pequena área fechada de vegetação, que ia adensando até quase tocar o corpo, formando uma espécie de caverna verde. A noite começava a chegar e a pouca luminosidade do dia entrava sem força naquele lugar, dando um aspecto sombrio e assustador. Não havia ninguém além deles. Não se empenharam muito em procurar e apressadamente saíram. Esses são alguns dos trechos de Quatro Amigos e os Terríveis Cães Gigantes, obra de aventura infanto-juvenil recentemente lançada aqui em Caxias do Sul pelos escritores Sérgio Brandão e Elô Bassichetti, com ilustrações de Wagner Karsten. E a Elô retorna aqui ao Café com Letras, uma das autoras, para conversar conosco. Uma honra tê-la conosco aqui. Igualmente, eu já estava com saudades. Faz algum tempo que eu estive aqui e com a história da pandemia e etc., as coisas iam sendo desenvolvidas e agora estão nascendo. Hora de lançar, né? É hora de virar. Então tu retornarás mais vezes aqui. A luz e as sombras, né? Esse livro tem bastante disso, né? O livro é cheio de peculiaridades que extrapolam, inclusive, o próprio enredo e nos deixa com um leque riquíssimo de observações para fazermos. E como temos tempo aqui, vamos nos debruçar sobre isso. Ele começa de forma estratégica e didática apresentando os personagens. São 4 personagens. O Eric, o Jean, a Jéssica e a Mila. Isso. O Jean que eu tive dificuldade de decorar. Volta e meia eu voltava, é Jean ou Alain, mas é Jean. Então o Jean, o Eric, a Mila e a Jéssica. São os 4 personagens, digamos assim, principais, né? Os 4 amigos que vão percorrer a história. Eles são devidamente apresentados em caráter mais doméstico, na relação com os pais, aquela história, dificuldade para levantar, para chegar cedo na aula, a mãe que obriga a filha a tomar uma vitamina de manhã cedo, aí a filha raspou a cabeça, quer esconder com uma touca. Então começa de uma forma um tanto até divertida, assim, aquela rotina que as próprias crianças, acho que no que forem ler, não só crianças, adolescentes, enfim, ou adultos que vão lembrar da sua infância, vão lembrar de diálogos que tinham com as suas mães, o que ainda tem, enfim. Eu gostaria de começar dessa forma, e eu soube aqui no início da nossa entrevista, que 2 personagens são teus e 2 ficaram a cargo do Sérgio Brandão, então houve uma organização da parte de vocês no sentido de, sempre que aparecia um dos personagens, é um de vocês que está escrevendo, e depois isso vai sendo costurado. Então vamos começar dessa forma, da organização do livro em si. É que, na verdade, para escrever dessa forma é um desafio, porque a escrita em si é uma atitude solitária, né? Um ofício solitário. E esse desafio de escrever a 4 mãos, ele sempre exige uma cumplicidade e uma aproximação entre as pessoas que escrevem, porque são estilos diferentes, mas ao mesmo tempo elas têm que se encontrar na narrativa para não criar aqueles espaços que possam, né, o leitor possa não identificar o que está acontecendo. Pode haver um desencontro se não houver essa cumplicidade. Então, a gente tem que respeitar o ritmo de cada um, sim, o estilo de cada um, mas, ao mesmo tempo, tu tem que estar sempre em sintonia, para não perder o fio narrativo. Então, é um desafio, realmente. E sorte que temos os computadores que nos aproximam, estamos na mesma cidade. Ele mora em Tramandaí? Ele reside lá, ele é de Alvorada, na verdade, morou bastante tempo em Porto Alegre, mas atualmente ele reside em Tramandaí. Quem são os teus personagens? Seria bom se os próprios leitores descobrissem, né? Porque muitas vezes eles perguntam e a gente diz, o que tu achas, né? Vocês têm a pretensão de que o próprio leitor chega pelo estilo do escritor e diga quem foi... tá. Que é mais claro, seria um spoiler que a gente está dando aqui. Mas, na verdade, é interessante também a gente perceber que muitas vezes a tua forma de ser não quer dizer necessariamente que tu seja aquele personagem. Que vai refletir no personagem. Então, é interessante também a gente deixar o leitor fazer essa identificação. Mas eu posso dizer que a Mila, a Mila sou eu.
Então, mas agora os meninos eu vou deixar com vocês. Tá bom. Eu não sabia dessa divisão da leitura, e aí eu cheguei aqui só para explicar para quem está nos acompanhando. Momentos antes da entrevista, nós batemos um papo e tal, e aí a Elô começou a dar, parei, tem personagens que são meus, tem personagens que são dele e tal. Criou mais um mistério pro livro, que já é rodeado de mistérios. O livro também trabalha com uma propensão dos jovens, eu vou chamar de jovens, não vou chamar necessariamente de crianças. Na verdade, ele é para um público juvenil. Eu os enxergo aqui quase entre a adolescência e a fase adulta, mas sem ter chegado ainda. A partir de 11 anos, 10, 11 anos, esse livro seriam adolescentes, então. Eles têm uma propensão a se impressionarem com sonhos, pesadelos, enfim. Então, é criado um ambiente... Também tem essa forma, essa caracterização psicológica, de que eles vão se impressionar com situações insólitas. E depois, claro, daí é construído todo um cenário de aventura com tal do homem do chapéu, Sim. que mora numa casa próxima, depois ele não está mais na casa, esses moradores vão trocando, eles têm talvez neuroses, paranoias de enxergar cachorros com dimensões maiores. E é construída uma narrativa de modo em que você pode considerar que aquilo de fato aconteceu, ou pode ficar uma dúvida até que ponto não seria ilusão dos próprios jovens. E aí o livro vai brincando com esse processo. Na verdade, quando eles entram nessa aventura, tudo pode acontecer. Na verdade, nesse mundo fantástico, nesse mundo da imaginação, as coisas elas podem se confundir com a realidade. Isso acontece com quem acredita no sobrenatural. Quando, na minha adolescência, eu também buscava isso. Eu sou uma pessoa que gosta muito, e quando eu era adolescente também eu gostava muito de visitar cemitérios. Os cemitérios são interessantes, né? Porque o meu pai sempre dizia para mim que a gente tinha que ter medo dos vivos e não dos mortos. Então, eu fui criada num ambiente também de não me assustar facilmente com as coisas reais. E as imaginárias, então, parece que ocuparam muito espaço na minha vida. A partir dessa minha coragem, enfim, de buscar o inusitado, buscar o fantástico. Então, eu sempre fui uma menina que buscou na imaginação um ambiente favorável para que eu pudesse brincar com o que eu tinha dentro de mim. E esse livro, eu acho que resgata essa parte da minha adolescência e da adolescência de muitos jovens. Porque muitos jovens que eu encontro nessas minhas andanças, eles eram os meus leitores dos meus livros para pequenos. E eles sempre diziam, Elô, tá na hora de tu escrever para a gente, porque agora a gente cresceu. Então é interessante também que eu estou recebendo lá, inclusive na noite de autógrafos, alunos que foram meus alunos quando eram pequenos ou quando eles liam os meus livros para os pequenos. Eu tenho o teu livro tal, eu também tenho o teu livro... Então isso é bacana. Esse processo também se constrói em cima daquela necessidade que vão existindo e vão acontecendo a partir do desenvolvimento das faixas etárias, dos níveis de leitura. Então, essa questão, ela pode ser real, por que não? Porque, na verdade, quando eles entram nessa história, um dos meninos pede ajuda por um pai que é ligado à investigação. E então, se o adulto entra junto com eles, na verdade, está muito mais pista para que isso seja real do que não seja. Porque quando ela começa a enxergar aquele homem do chapéu, na verdade fazia parte dos sonhos dela, mas também da realidade. Então, que tinha realmente um vizinho que era muito misterioso, perto da casa dela, e ela chamou a mãe e disse, mãe, tu te lembra daquele homem que ficava lá cavando buracos no nosso jardim, perto do nosso jardim, e que o Bud, que era o cachorro dela, rosnava para ele? Quer dizer, tem muitas pistas até chegar a encontrar esse lugar onde eles vão parar, né? E o que mais nós buscamos também é essa intimidade com os lugares e que os personagens possam ter. Por exemplo, um deles, ele tem uma ligação com o futebol. Sim, o Eric.
E o Eric tem, até eu falo no Caxias, né? Então Categorias de base do Caxias. A gente traz, né, algumas questões e que ele tem um sonho de conhecer o pai dele. Que é jogador de futebol. Que ele descobre só depois, quando ele já está adolescente agora, né? Que o pai dele joga fora do Brasil. Então, essas costuras que a gente faz com o dia a dia desses jovens, que são os jovens leitores desse livro, traz uma cumplicidade, traz uma possibilidade de cumplicidade com a narrativa, mesmo ela extrapolando, como tu disseste, para lugares onde muitas vezes a realidade não nos permite avançar, né? E o livro também, ele possui... Bom, eu ia citar essa da parte do jogador de futebol, que também pega uma situação da mãe dele, que se envolveu com um atleta, enfim, queria esconder, depois ele acaba sendo surpreendido num jogo da Champions League, aí a gurizada assiste muito os campeonatos estrangeiros e tal. Eu não assisto tanto assim, meu foco sempre é o Inter. Mas... É sabido. mas enfim... é muito interessante também esse aspecto, e aí depois, claro, não vou entregar o final do livro, mas ele fica naquela expectativa de conhecer o pai, e isso aqui, pelo menos nesse tomo, é razoavelmente sinalizado, não resolvido, mas que se encaminha a possibilidade dele conhecer o pai. Então o livro, ao mesmo tempo em que o foco dele é o fantástico, é a aventura, é o mistério, ele também tem esses seriam enfoques ou subtemas que vão correndo paralelamente, se pudéssemos colocar assim. Que é nesse sentido que a nossa narrativa, nós buscamos, né? A pretensão da gente é essa, de que haja essa aproximação com a verdade, com a realidade. Porque o que a gente busca na narrativa é que o leitor se identifique com ela, de algum modo, buscar nessa narrativa e que se encontre nela, que ele saia diferente depois de ler esse livro, de algum modo. E não só para nós, escritores. Então, eu digo que o grande canal e a grande alegria do escritor é quando o leitor chega e diz: nossa, isso aqui é parecido comigo, essa aqui eu conheci um cara que era muito semelhante a ele. Então, é essa questão que daí a gente conseguiu tocar onde a gente queria, que é justamente trazer esse leitor para dentro da narrativa como se ele estivesse experimentando, que é como acontece nos filmes. A gente entra dentro do filme, muitas vezes, né? Um ponto de estilística, o livro ele tenta causar um certo impacto e um ritmo, né? Eu até te perguntava se tu consideravas um romance, porque ele tem essa organização, digamos assim, o clímax, subtemas, momentos de conflito, uma tentativa de resolução, um final, se pudermos dizer assim. O livro, sim, tem um final. Por isso que eu perguntei, daí a Elô dizia, não, mas trata mais como um livro de aventura infanto-juvenil e tal, dessa forma... Não assusta muito. Não assusta muito, mas, enfim, é um tom bem tranquilo de ler, ele passa um pouquinho de 100 páginas e ainda tem as ilustrações, então é bem fácil de ler. Não, e o que a gente buscou também foi o tamanho da letra. A fonte, a gente buscou um tamanho maior, não sei se a câmera poderia aproximar, porque ele tem essa indicação. Eu não gosto muito disso, porque senão fica aquela linha assim de que esse livro se presta para aquela faixa etária. Não é isso que eu quero dizer. Mas ele ficou gostoso de ler, até as pessoas que têm mais dificuldade, que até usam óculos. Ai, que boa letra de se ler. E nós fizemos isso proposital, né? De modo proposital. A gente buscou uma forma de aproximar o leitor até no formato do livro, né? Todo ele foi pensado, e essa coleção, na verdade, é o primeiro de uma coleção. Aqui tem, né, o volume 1, justamente para já dar um indicativo. O final aberto também é por isso. Esse final aberto que tu fizeste a observação é justamente porque essa história vai continuar com esses 4 amigos. O final, ele basicamente sinaliza um término de período letivo e férias. Acho que tudo bem, não vou ficar nisso, não vou descrever exatamente, mas acho que dá para falar isso. Então fica em aberto, será como que foi que o Eric teria conhecido o pai dele, o que os demais amigos fizeram nessas férias, então isso aí está em aberto, daqui a pouco vocês vão resolver no próximo volume. Exato, e assim a gente já tem, eu posso dar uma pinceladinha, digamos assim, no próximo volume, no volume 2.
Aula no cemitério. Olha aí. Já fica a expectativa. Antes de chamar as dicas de leitura, que o pessoal os câmeras já fazem sinal para nós, eu ia perguntar do estilo de escrita, que embora sejam dois autores, eu te confesso que é uma leitura linear, não fica assim tão demarcado o que cada um escreveu. Em alguns momentos há um jogo de espaçamento em que as frases são jogadas, frases de uma linha. Escreve, faz o ponto, vai para outra, escreve, faz o ponto, vai para outra. Aquilo dá uma acelerada na leitura e muda um pouco o ritmo da história. Em dados momentos, retomam parágrafos maiores. Houve também esse cuidado de, a partir da escrita, estabelecer o ritmo de leitura? Até porque, na verdade, tem que ter diminuir o fôlego ou aumentar em função de ser uma narrativa de mistério e suspense, né? Tem que dar essa suspensão, muitas vezes, né? Porque daí o leitor tem que dar tempo para o leitor pensar no que pode acontecer no próximo passo. E mexe com a expectativa. E mexe com a expectativa, porque faz parte desse contexto narrativo, mistério e suspense. Então, essas suspensões, esses momentos, né, de respirar ou de faltar o fôlego fazem parte desse processo de escrita de uma aventura nesse gênero. Então, nós buscamos também isso. Então, de imediato, Elô, nós vamos dar um tempo aqui na abordagem de 4 Amigos e os Terríveis Cães Gigantes e chamarmos as dicas do autor. Roda a vinheta aí. Então, as dicas do autor, recebendo aqui a escritora, minha amiga Elô Bassichetti, que junto com o escritor Sérgio Brandão fez 4 Amigos e os Terríveis Cães Gigantes. Eu vou te pedir, Elô, que de forma breve tu compartilhes com quem está nos acompanhando neste momento. Dicas de leitura podem ser clássicos, autores desconhecidos, algo que tu entendas que quem está nos acompanhando agora precisa correr atrás e ler também. As dicas estão contigo. Olha, não posso deixar de citar aqui O Cão de Baskerville, do Conan Doyle, que alguma coisinha aparece aqui nesse contexto. São indicados esses autores fantásticos aqui no decorrer do livro. Né? Exato, e é importante, né? Um clássico, né? Do Conan Doyle, e nós, direto, assim, a gente busca também essa contextualização com os clássicos. Por isso que tem que ler, né, continuarmos lendo todos os clássicos, porque nós bebemos dessas fontes, dos grandes clássicos também, para nos inspirarmos nas nossas narrativas. E, como sempre, o terror de Drácula, que é muito interessante também a gente ler esses estilos, né, todos esses gêneros, porque são clássicos que alimentam todos esses processos que fazem com que nós possamos beber dessas fontes e produzir novos livros para que toda essa gurizada, essa garotada possa continuar, né, todo esse nosso processo junto com eles de aventura, de ação, de mistério e de suspense. Eu até achei um trechinho aqui dialogando com as tuas dicas. Tem uma parte do livro que acontecem essas indicações. Eu encontrei aqui. Suzane balançou a cabeça para cima e para baixo, fechou o livro tentando criar um clima de mistério. Falou com voz grave e pausada. Precisamos marcar um encontro com Agatha Christie, Alan Poe, Mary Sheldon, Bram Stoker e Stephen King. O que acha? Jean achou graça do jeito da mãe, entrou na brincadeira e aceitou o convite. Então, o livro também brinca com essa possibilidade dos pais provocarem os seus filhos e ter essa integração, né? Porque na verdade era da época dela, né? Era da época dela, mas nunca sai de moda, né? Exatamente. Um ponto do qual nós não falamos ainda são as ilustrações. O livro, eu te confesso que eu fiquei muito impactado já quando vi a capa. E depois, folheando, as ilustrações chamam para um estilo comics, né? O pessoal vai lembrar Marvel e por aí afora. Um capricho enorme aqui e chama muito a atenção. E ainda ficaram as ilustrações em preto e branco, assim. Por exemplo, essa que eu estou mostrando aqui é quase como se fosse em risca de giz, assim, a cor, né? Então, olha, muito, muito interessante. Como que foi o trabalho de ilustração? Embora não tenhamos ilustrador aqui,
o entrosamento de vocês com o Wagner Karsten, espero estar pronunciando adequadamente. Isso. Olha, foi muito, muito interessante porque é uma viagem, né? Realmente, quando tu embarca nessa aventura de produção a 4 mãos, e mais as outras mãos, que são as mãos do Wagner como ilustrador e do diagramador, diga-se de passagem, muito importante também o papel do diagramador, que é na parte da produção do projeto gráfico. Isso tudo se constrói de uma forma que todo mundo tem que estar em sintonia. E na verdade, quando eu pensei no Wagner, que é daqui, né, o Wagner Karsten, eu enxerguei a narrativa nas mãos dele. Porque ele tem um traço muito, muito aproximado do que tinha dentro da narrativa. E quando ele me apresentou, né, os esboços, os primeiros esboços, e me apresentou o Homem do Chapéu, que é um dos personagens, nossa, é por aí, cara. Pegou. Né? A ilustração aqui pega, eu acho que na 42... tem o Homem do Chapéu e o Cachorro Gigante aqui, se o pessoal puder... estão mostrando lá. É uma das minhas preferidas. Eu acho que é uma das principais aqui, porque dá a toada do livro. Essa para mim é uma das que eu mais gosto. Essa aí é show de bola. Ele teve uma certa autonomia, então, porque aí acabou impactando vocês. Uhum. Não, geralmente eu nunca interfiro, assim, nos processos dos ilustradores. Eu tenho muitas vezes a proximidade de ler o trabalho, de ver o trabalho que eles fazem, e aí chamar a pessoa. Claro, via de regra, sempre dá certo, porque a gente tem aquela percepção do tipo de traço do ilustrador, né, quando tu vai chamar uma pessoa para trabalhar contigo naquela narrativa. Então, assim, eu trabalhei já com o Fred Varela, né, aqui com a Karen Basso, a Giovanna e o Douglas, né? Então, a gente já eu trabalhei com vários ilustradores aqui de Caxias. O teu livro depende muito da ilustração. Claro, aqui é uma proposta com uma narrativa maior, mas geralmente os teus livros têm pouquíssimo texto e uma densidade maior de ilustração. E a ilustração ajuda a compreensão, né? Então, e a ilustração fundamental, né? Na verdade, a ilustração é uma outra narrativa. E ela não tem que ser exatamente uma... Não é espelhar, é complementar, né? Exato, e isso é tão interessante porque é um trabalho de cumplicidade total, né? De sinergia, de trabalho de grupo mesmo, de equipe. E as coisas vão fluindo e vão acontecendo quando tu trabalha com uma pessoa que pensa como tu pensa. Né? Que é um entrosamento, né? Exatamente. E aí o que aconteceu foi que daí o Wagner indicou o Adam. E disse, eu tenho um diagramador para te indicar, que é do grupo e tal, e deu todas fecharam, sabe? Então, esse trabalho foi um trabalho bem legal de fazer, justamente porque tinha uma preocupação, até o próprio verniz que existe aqui nesse preparo, que aparece aqui, o verniz aplicado, foi todo ele pensado, porque isso também encarece a questão da produção, mas claro, a gente preferiu investir um pouco mais para que isso ficasse até nos próprios nomes dos autores, dentro, nas fotos dos autores, a gente procurou... A orelha tem uma moldurinha nas fotos. Então, e a próprio verniz aplicado aqui, tudo isso é pensado, né, para que esse livro fosse e resultasse nesse trabalho, que para nós é um trabalho de arte. Nós procuramos essa questão, a questão o estilo da gente e dentro de uma formatação artística para que esse leitor receba um produto que ele possa pegar e dizer assim, puxa, como tu disse, assim, muito legal, me chamou a atenção. Então é isso que a gente quer, que as pessoas se sintam atraídas por esse livro e que queiram abrir para descobrir o conteúdo. Sim. Né? Então existe uma preocupação nossa com esse leitor, né, desde do pegar o livro na primeira vez. Não, de fato é encantador. Nós estamos na reta final do programa, Elô. O que nós podemos... Vai ser mais um volume e ele vai prosseguindo ou ficam em 2 volumes? Não, são em 4. Vocês estão prevendo 4. Talvez novos personagens surjam aí? Não, sempre são os 4 amigos.
Tá, mas pode variar. Sim, a narrativa total. Agora a gente já vai partir, então, para essa questão dos cemitérios. E o time é o mesmo? O time é o Vocês mesmo. dois escrevem a ilustração? Exato, e inclusive já acertamos com o Wagner também e com o Adam, que também vão trabalhar com a gente. A gente vai manter os personagens, então, portanto, as ilustrações, claro, vão mudar, porque a história é outra, mas a gente espera que a repercussão desse traga também muitas janelas e portas se abram para que a próxima narrativa ela também encante, tanto quanto essa que a gente ainda logo lançou, faz pouco, então ainda não temos o resultado das leituras. Vamos esperar um pouquinho para saber o que os nossos leitores dizem, né, após o primeiro momento, né, a primeira edição desse livro. A propósito disso, vocês têm previsão de lançamento já na Feira do Livro? Sim. Como é que está se dando o processo de divulgação? De repente, atividades com as escolas também, exercício de contação de histórias, que é algo com que tu te envolves bastante. Como que vai funcionar? Dia 12 de outubro, então, na Feira do Livro, nós estaremos lá, eu, o Sérgio e o Wagner. Já na parte final da feira? E também em Porto Alegre, em novembro, no dia 12 de novembro, também o dia 11, acho que é lá. Nós estamos, então, divulgando nas redes também, porque Porto Alegre, então, pega toda aquela região também, que é a região do outro autor, né? E nós estamos os dois também na Feira do Livro, nas duas feiras, então esperamos que os nossos leitores também abracem esse livro como a gente abraçou com todo carinho e com uma preocupação de que todo mundo entre nessas aventuras desses 4 amigos. Ficou muito legal mesmo. Eu já vou te deixar o convite para que tu retornes na medida em que os próximos volumes forem sendo lançados. E ainda tem aí breves segundos para as tuas considerações finais, digamos assim. É importante que todos vocês, então, façam as suas leituras, independente se é a leitura dos 4 amigos e os terríveis cães gigantes, porque nós, quando lemos, nós sempre evoluímos. Nós nunca seremos os mesmos após a leitura de um bom livro ou de ir até o cinema e assistir um bom filme. Exatamente. Então, que a gente possa valorizar, olhar para a arte e encontrar nela várias outras formas de enxergar o mundo, porque se nós nos modificamos, nós nos tornamos melhores, nos humanizamos, e se nós nos humanizamos, o mundo se torna melhor. Olha aí, muito obrigado, um ótimo recado. Quando a entrevistada é boa, o tempo voa. E acabamos de conversar, então, aqui com a minha amiga escritora Elô Bassichetti, ela que assinou, junto com o também escritor Sérgio Brandão, a obra de aventura infanto-juvenil 4 Amigos e os Terríveis Cães Gigantes, com ilustrações também de Wagner Karsten, obra que é pauta do Café com Letras desta semana. Como sempre, também convidamos a todos que continue acompanhando a nossa programação. Até o nosso próximo encontro.